Desde que iniciou o pecado, iniciaram também os problemas. Chamamos problema aquilo que é difícil de resolver, mas que precisa ser resolvido. O pecado atingiu em cheio todos os segmentos da sociedade. Mas a família também foi atingida pelo pecado, ela não ficou imune. A família tem sido atacada de muitas formas e de modos diferentes. Por isso hoje nós procuramos falar com os irmãos sobre família com problema. Família com problemas. Quando nós estamos dispondo a falar deste assunto, nós queremos que os irmãos não esqueçam que todas as famílias experimentam algum tipo de problema. Assim eu quero dizer para você não ficar desanimado com os problemas que você enfrenta na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, com a sua sogra, não é? Com o seu sogro. Os sogros estão mais livres. Não fique desanimado com os problemas que você enfrenta com a sua família. Mas vamos pensar juntos. Por que todas as famílias experimentam algum tipo de problema? Primeira resposta é porque as famílias são compostas de seres humanos. Seres humanos. E os seres humanos, que somos nós temos desejos diferentes. Nós temos mentalidades diferentes. Uma família é composta por pessoas com faixas etárias diferentes. Nós temos temperamentos diferentes. Nós temos visões diferentes. Nós temos expectativas diferentes. E essas diferenças todas geram problemas na família. Por exemplo, às vezes você quer que a criança haja como você, mas ela é criança, ela não pensa como você, ela não viveu tanto quanto você, ela não caiu no tanto que você já caiu. É normal que a criança age como criança. É preciso que você saiba aconselhar, orientar, dirigir a criança, mas entender a sua criança. Suportar essa faixa. E vai passar. Passou para mim, passou para você. Assim sendo, meus irmãos, numa família tem aquele que chora muito, tem aquele que não chora, tem aquele que fala alto, tem aquele que fala baixo, tem aquele que fala muito, tem aquele que não fala. Isso é ou não é problema entre nós? Se nós formos querer mudar um outro, nós vamos acabar crescendo os problemas entre nós. Por essa razão, é preciso que saibamos, as nossas famílias têm problemas, porque ela é composta por seres humanos diferentes uns dos outros. Você nunca vai querer que a sua esposa seja como você quer, ou melhor, você nunca deve esperar que a sua esposa seja como você quer. Ela é diferente de você, não pensa como você, não foi criada como você. Você nunca vai querer que o seu esposo te agrade em tudo, porque ela é diferente
o entendimento, a aceitação é meio caminho dado para resolver os problemas de nossa família. Segundo, as nossas famílias, pensando neste ponto, experimentam algum tipo de problema. Primeiro é porque somos compostos de seres humanos. Segundo, nós temos que saber que nem mesmo as famílias de Deus estão livres. Nem mesmo as famílias de Deus estão livres de problemas. Abraão, ele é o nome de Deus ou não? Nome de Deus. Chamado na Bíblia o pai da fé. Foi um senhor exemplo de vida. Teve ou não teve problema na sua família? Teve. Eu acredito que Abraão chorou muito pelos problemas acontecidos na família dele. Chorou muito. Depois de Abraão vem Isaac, o filho de Abraão. Isaac teve quantos filhos? Só 2. Mas o problema na família de Isaac foi tão forte que um precisou ir embora do país para não ser morto pelo seu próprio irmão. Eu acredito que Isaac chorou muito por causa do problema na sua casa. Nem posso pensar em Rebeca, a esposa de Isaac, o quanto ela chorou. Porque as mulheres choram mais, as mulheres sentem mais, as mulheres sofrem mais do que os homens, por ser uma parte emocional, emotiva na família. Aí, meus irmãos, se nós formos continuar, nós temos Jacó. Jacó teve quantos filhos? 12 filhos. E um montão de problemas. A ponto dos filhos venderem um de seus filhos, chamado José. Foi embora para outro país na sua adolescência. Enganaram a Jacó, dizendo que uma fera tinha comido aquele seu filho. Quanto Jacó chorou. Quanto Raquel, a mãe de José, chorou. Quanto tristeza houve naquela família por essa causa. E se nós continuarmos, nós encontramos Davi. Davi teve vários filhos, muitos filhos, porque ele teve várias mulheres. E Davi teve um problema muito grande na sua família. Problema de incesto, problema do irmão matar o outro irmão, problema do filho levantar-se contra seu próprio pai para matá-lo, o desejo de matá-lo. O pai precisou fugir para não ser morto pelo seu próprio filho. Que grande tristeza, que grande problema. Eu acho que os problemas que eu tenho tido com a minha família não é nada em relação aos problemas que mencionamos até aqui. Os problemas que você tem tido com a sua família são pequenos em razão aos problemas dessas famílias mencionadas aqui. Ezequias era um homem de Deus. Quando Deus falou que ele iria morrer e não iria viver, ele virou para a parede e falou: Senhor, tu sabes que eu sou um homem que sou fiel na tua presença, eu andei na tua presença. Deus não questionou com Ezequias, não. Deus aceitou que Ezequias era um homem justo. Mas a resposta de Deus para Ezequias era essa: põe ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Ezequias era um homem correto, um bom, mas a casa de Ezequias não estava em ordem. A família de Ezequias não estava em ordem. E a mensagem que Deus tinha para Ezequias, eu tenho certeza, Deus tem para mim, Deus tem para você, Deus tem para nós nessa noite. O homem e a mulher não podem morrer enquanto não põe ordem à sua casa, enquanto não deixar uma geração, uma descendência abençoada, seguindo e servindo a Deus. Se nós vamos continuar pensando em Ezequias,
Ezequias não conseguiu, Ezequias não deu conta, vamos dizer, de pôr a sua casa em ordem. Ele teve um filho chamado Manassés. Foi o pior rei de Israel. Foi por causa de Manassés que Deus virou as costas para Israel, que Deus castigou Israel, a ponto de Israel ser levado cativo por Nabucodonosor, por causa do pecado de Manassés, filho de Ezequias, que se vendeu para fazer erros, para errar diante de Deus. Ezequias não conseguiu pôr em ordem a sua casa, lamentável. Toda a nação de Israel sofreu por essa causa. Samuel, o homem correto. Samuel, um homem de Deus. Olhamos para Samuel, parece que não houve marca em Samuel de erro na pessoa dele. Ele era juiz, sacerdote, profeta, um homem sem igual. Mas os filhos de Samuel não estavam em ordem. Os filhos de Samuel não seguiram o mesmo caminho do pai. O povo de Israel então disse: olha, você já está velho, você não está mais conseguindo, e nós agora queremos um rei, porque os seus filhos não seguem o mesmo caminho seu. Que pena. Se os filhos de Samuel seguissem o mesmo caminho de Samuel, não precisava da monarquia, e Deus não queria monarquia. Mas Deus abriu mão, porque faltou na vida dos filhos de Samuel seguir o exemplo do pai. Houve problema então na família de Samuel. Amados, nós estamos dizendo para os irmãos que todas as famílias experimentam algum tipo de problema. Nós temos mostrado para os irmãos que os problemas acontecem porque as famílias são compostas por seres humanos. Nós estamos dizendo para os irmãos que nem a família de Deus está livre, nem as famílias de Deus estão livres de enfrentar problemas nesse mundo. E eu continuo dizendo, todas as famílias têm problemas, porque o diabo, ele ataca com força as famílias, ele quer trazer para as famílias inimizades, ele quer trazer para as famílias egoísmo, ele quer trazer para as famílias crueldade, ele quer trazer para as famílias ódio, ele quer trazer para as famílias amargura, e ele causa destruição das famílias. Aí eu quero incentivar os irmãos para dizer misericórdia. Não é? Misericórdia. Deus, que sustentou a minha família até hoje, que sustentou a sua família até hoje, que sustentou a nossa família até hoje, Ele é poderoso para sustentá-la. Diga amém, irmão? E para conduzir as nossas famílias na sua presença todos os dias e para a sua glória. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o texto, nós vimos que esta família era esta, família de Adão e Eva. Nós vimos que esta família, ela tinha grandes problemas. Família de Adão e Eva. Por quê? Porque o filho mais velho, chamado Caim, ele não seguiu os passos do pai, chamado Adão. O que o filho Caim fez? Ele era agricultor. Então ele trouxe frutos como adoração para Deus. E a Bíblia declara que Deus primeiro não agradou de Caim, depois não agradou da sua oferta. Ao passo que Abel trouxe uma oferta, uma ovelha, um pombinho, um animal que tinha sangue. E a Bíblia declara que Deus agradou-se primeiro de Abel e depois da sua oferta. Por que
também Caim não trouxe uma oferta de sangue. Ele não quis seguir os passos do Pai. Quando Adão e Eva pecaram, Deus trouxe pele de animais para vestir a nudez de Adão e Eva. Essa atitude de Deus já mostrou que era preciso que houvesse sacrifício de sangue para fazer coberturas de pecado, para fazer expiações para pecado. Adão ensinou isso aqui, é tanto que Abel aprendeu, mas Caim não. E eu quero dizer, meus amados, que hoje ainda é assim. Muitos problemas acontecem dentro de nossas casas, porque os nossos filhos não têm aprendido conosco as boas maneiras, as boas virtudes, os ensinamentos do céu. Muitos nossos filhos não têm aprendido conosco. Por que não têm aprendido conosco? Às vezes a culpa é nossa. Já viram que muitos de nós seguimos a Deus assim, meio lá e meio cá? Já vimos que muitos de nós não somos muito fiéis com Deus, nada. Não é assim? Aí os nossos filhos vão crescendo, a tendência deles é serem mais fracos do que nós, mais desleixados do que nós, mais desorganizados do que nós. Pastor Hernandes Dias Lopes, pregando sobre família, ele disse que os meus avós foram mais fiéis a Deus do que meus pais. Os meus pais foram mais fiéis a Deus do que nós. E nós vamos ser melhores crentes do que nossos filhos. E ele prega, procurando trazer um despertamento para a geração. Eu quero, meus amados, que nós nos despertemos a melhorarmos. Nossos filhos estão lá na salinha, nós estamos aqui, mas se nós não levarmos muito a sério a vida com Deus, como serão eles? Como virão eles? Caim, ele não seguiu os passos do seu pai, e então ele se levantou contra seu irmão. E o que fez Caim levantar-se contra seu irmão foi a inveja. Por quê? Porque o sacrifício de seu irmão foi aceito por Deus. O que fez Caim levantar-se contra seu irmão foi porque o seu irmão foi aceito por Deus e a dele não foi aceito. Esse sentimento de inveja, ele existiu há 6.000 anos atrás. E ele é forte hoje nas nossas casas, não é? É forte hoje nas nossas casas. Entre os nossos filhos, como pais, nós precisamos saber lidar com eles e com este problema da nossa família. E nós vimos que Caim, ele ficou irado contra o seu irmão. Ficou irado. Ele deveria ter se consertado, ele deveria ter se organizado, mas não, ele ficou irado contra seu irmão. Chamou seu irmão para o campo e lá matou seu irmão. Eu fico pensando, meus amados, no sofrimento do pai Adão, no sofrimento da mãe Eva, no sofrimento desta família, com a perda deste moço, com a morte deste moço. E aí, meus irmãos, eu quero continuar dizendo para vocês que o problema na família de Adão e Eva, ele estava na condição espiritual, porque João, no capítulo 3, verso 12 da primeira epístola, ele declara que Caim era do maligno e por isso ele assassinou seu irmão. Caim era do maligno. Meus irmãos, vejam só, os dois filhos criados no mesmo teto, os mesmos pais, não se fala qual a diferença de idade entre eles.
Certamente não era um. Um era de Deus, o outro era do maligno. E o Senhor Jesus diz: não julgueis que eu vim trazer paz entre vocês, não. Eu vim trazer divisão. Porque de hoje para frente, tiver dois numa casa, um será por mim, o outro será contra mim. Este mal da divisão ainda existe hoje nas nossas famílias, nas nossas casas. Não estamos livres dele. Feliz é a família que pode dizer como Josué. O que Josué dizia? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feliz é a família que pode dizer isso. Você pode dizer isso graças a Deus. Vigie. Vigie. Ore e agradeça a Deus. Meus amados, nós tratando deste problema na família. Nós queremos dizer para vocês que existe a maneira certa e a maneira errada de lidar com os problemas. Assim sendo, nós queremos mostrar para os irmãos as maneiras certas que podemos agir para resolvermos, para convivermos com os problemas da nossa família. Primeiro, nós não podemos ignorar, fechar os olhos para os problemas das nossas famílias. Nós não podemos ignorar, fechar os olhos para eles. Lembrando que o papai e a mamãe são as pessoas que precisam tomarem o procedimento certo para lidar com os problemas da família. Se o papai vai para cá e a mamãe vai para cá, esse problema só vai aumentar. Os dois precisam conversar e decidir agir em comum acordo para solucionar os problemas da família. Os dois precisam fazer isso. Converse e decida. Fique dianteiro ligado. Fiquem ativos. Não ignore este problema, porque o problema ele tanto pode desaparecer como ele pode crescer. Davi teve um problema na sua família, como dissemos. Um problema que o deixou 7 anos sem falar com seu filho, de mal com seu filho. E quando ele falou com seu filho, não foi de muito bom coração. Esse seu filho foi ficando tão truncado contra seu pai, tão fechado contra seu pai, que um dia levantou um comando contra seu próprio pai, para tomar o governo, para tomar as rédeas, para ser rei de Israel. E o rei Davi, para que o seu filho não fosse morto, ele precisou fugir. E o filho acabou sendo morto em seguida. E daí, Davi se pôs a chorar: meu filho Salomão, meu filho Salomão, Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem dera fosse eu que morresse por ti, meu filho Absalão. Mas por que Davi não fez aquilo antes? Por que Davi não humilhou-se para seu filho? Por que Davi não conversou com seu filho? Vem cá, meu jovem, o que está acontecendo? Vamos nos entender aqui. A coisa não anda bem entre nós. Vamos ver o que é que eu posso fazer para melhorar. Está ruim do jeito que está. Não. Davi se fechou 7 anos sem falar com o filho. E o filho ficou por lá, se enraizando, tramando. E quando ele pôde, ele levantou um exército. Ele tomou as rédeas do governo. O povo que era de Davi foi a favor a ele. E Davi foi embora. Mas a parte que ficou fiel a Davi acabou vencendo e matou a este homem. Muita tristeza para Davi. Davi chorou muito. Ele deixou o problema crescer. Ele ignorou o problema.
Nós não podemos ignorar os problemas da nossa casa, da nossa família. Às vezes eu digo que ser pai não é muito fácil, não. Porque ser pai é ser uma pessoa de olhos limpos, é ser uma pessoa de atitude, é ser uma pessoa de decisão. Senão a casa cai. E quando a casa cai, todos sofrem, mas a culpa está no cabeça do pai. Segunda verdade, nós queremos dizer que não se pode perder o controle ou perder a paciência diante dos problemas que nos envolvem, que envolvem a nossa casa. Se nós perdermos o controle, se nós perdermos a paciência, lidando com os problemas que envolvem a nossa casa, nós vamos criar problemas, nós vamos gerar problemas, nós vamos cooperar para derrubar a nossa própria casa. Existe um ditado que fala que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Isso mostra, meus irmãos, que o problema está aí. Não ignore esse problema. Veja esse problema. Trabalhe para resolver esse problema. Mas isso precisa ser feito com paciência. Não se faz tudo hoje, às vezes. Não se faz tudo essa semana, às vezes. Não se faz tudo esse mês, às vezes. Mas alguma coisa precisa se fazer para solucionar, para resolver os problemas de nossas vidas. Terceira verdade que queremos abordar diante de problemas é que nós devemos agir na dependência de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele é o Pai. Ele é aquele que tem propósitos divinos, gloriosos, para todas as famílias, especialmente para as famílias do seu povo, para a minha, para a tua e para as nossas. Ele não quer a nossa família mal dirigida, mal organizada, mal direcionada. E se nós buscar a Deus, se nós pormos o nosso joelho no chão, se nós interessarmos, se nós procurarmos forças, se nós buscarmos refúgio, é certo que nós os acharemos. Sim ou não? Amém. Filipenses, no capítulo 4, verso 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Não tem dúvida, meus irmãos. Não tem dúvida. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos dizer isso de boca cheia. Nós podemos dizer isso com confiança, com certeza. Se nós o buscarmos, nós o acharemos. Nós teremos poder, nós teremos sabedoria. E no amanhã nós vamos ir. E foi fácil. Deu certo. Funcionou. Nós vamos ir. Quarta verdade. Lidando com os problemas das nossas famílias, nós não podemos compactuar com os erros, mas opor-se a eles. Porque às vezes é do filho, tadinho, é do filho, o menino faz isso mesmo, rapaz faz isso mesmo, moça faz isso mesmo, é do filho. Se é a filha do fulano, se é o filho do Beltrano, ele. Se é meu filho, é meu filho. Nós ficamos compactuando com ele. Amados, a palavra de Deus declara que aqueles que não têm cuidado do seu têm negado a fé. E é pior do que os descrentes. Pior. Nós precisamos saber trabalhar com os problemas da minha casa e deixa os problemas da casa do vizinho, do próximo, do irmão, de quem quer que seja, para ele resolver. Mas às vezes nós ficamos resolvendo
o problema do outro e ignoramos os nossos problemas e compactuamos com os problemas nossos. Assim não, assim está errado, assim não dá certo, assim não funciona, assim não é de Deus. Último ponto a ser abordado sobre como procedermos com os problemas. Nós devemos proceder contribuindo com o máximo para o bem de cada membro da família. Se você é pai, coopere com o máximo que você puder para o bem de sua esposa e de seus filhos, para o bem da sua família. Se você é mãe, coopere com o máximo para o bem da sua família, de seus filhos e de seu esposo. Se você é filho, coopere com o máximo para o bem da sua família, de seu pai, de sua mãe e de seus irmãos. Faça isso, e isso cooperará também para o seu próprio bem, porque é dando que se recebe. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que se a sua família tem problema, e tem, mas é a sua família. Ela precisa do seu amor, ela precisa do seu perdão, ela precisa da sua tolerância, ela precisa da sua ajuda, do seu ombro, ela precisa de você para que a sua família melhore. Cada irmão que está aqui, cada pessoa que está aqui, deve estar ciente disso e se desdobrar e se empenhar para melhorar como pessoa na sua casa, para que a sua família melhore, para que os problemas de sua família melhorem, e Deus seja louvado. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Amado,